Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus e estamos começando nesse mês uma série de aulas a respeito da instrumentalidade. Nessa palavra de hoje, que será muito breve, apenas um esclarecimento, vamos abordar justamente o aspecto da salvação e aquilo que tange a instrumentalidade de cada um dos irmãos. Para isso, vou convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, verso 2. 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Muito bem. O texto que nós lemos aqui é um texto que faz parte da aula de salvação. Eu creio que a grande maioria dos irmãos já conhece a aula de salvação que é dada nos nossos seminários. E o texto aqui explica bem as 3 etapas, vou falar daqui a pouco, que abrange a salvação. Eu queria dizer, inicialmente, que essa é uma abordagem prática, somente para ajudar os professores, porque a apostila que os pastores já receberam e também está disponível aos professores de jovens, ela é bem abrangente e ela explica com detalhes, maiores detalhes, tudo isso que eu estou falando aqui. Mas na prática a questão da instrumentalidade é muito importante para esse momento profético que nós todos estamos atravessando. Eu vou mostrar aqui um quadro, que é o quadro da aula de salvação, só para balizar nosso entendimento nesse breve comentário que eu vou fazer aqui com os irmãos. A Bíblia mostra, então, que Deus tem um projeto de salvação. Esse projeto de salvação que Deus tem e está firmado na eternidade e está ao nosso alcance desde que o Espírito Santo revele. Então, talvez o tema de salvação seja um dos temas mais difíceis de explicar para alguém que não tem muito conhecimento da Bíblia. Mas eu diria, resumidamente, que a salvação é um mistério que nos foi revelado pelo Espírito Santo. Muito bem. Dito isso, é bom então entender este quadro, que aqui é um quadro bem conhecido, mas eu vou explicar rapidamente. Aqui está. Nessa linha preta, os irmãos podem ver a nossa trajetória de vida. E aqui, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, quer dizer, antes de nós termos consciência da nossa salvação, nós somos eleitos. A eleição é um ato da soberania de Deus. Nós não temos interferência nenhuma sobre isso e nem cabe a qualquer um de nós questionar por que um foi salvo e o outro não. Às vezes, na mesma família, você tem uma pessoa que foi alcançada pelo Senhor e a outra não foi alcançada. Isso é um ato da soberania de Deus. Os irmãos vão encontrar isso na palavra em vários textos. Vou citar apenas o de Esaú e Jacó. Esaú era o primogênito e Jacó, o irmão mais novo, e Deus amou a Jacó, diz a palavra, e se aborreceu de Esaú. Mais tarde, eles mostraram porque cada um tinha sua característica, mas o ato da soberania de Deus já estava determinado. Então, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Em determinado momento, o Senhor nos escolheu, fez a nossa eleição. Muito bem. Da eleição ao chamado, que é o encontro que nós tivemos com o Senhor Jesus, pode decorrer muitos anos, para alguns poucos anos. Nasceram em berço evangélico, cresceram, se converteram, se entregaram ao Senhor definitivamente, tiveram a sua experiência e seguiram a vida. Outros não. Outros, às vezes, no final da vida, depois de passar muitos anos, tiveram um encontro com o Senhor e ali já estavam eleitos e agora foram chamados. No meu caso, eu fui chamado pelo Senhor com 10 anos de idade. Mas isso pode variar de acordo com o plano que Deus tem, o projeto que Deus tem para cada um de nós.
Mas o chamado, então, é aquele momento onde você já estava eleito, você veio no decorrer da sua vida errando, falhando e acertando, vivendo a sua vida. Em determinado momento, você teve um encontro com o seu Salvador e ali foi o chamado. Eu separei aqui 3 textos, somente para os irmãos entenderem com mais clareza, que são os textos que estão no Evangelho de João, no capítulo 4, que fala exatamente daquele encontro do Senhor Jesus com a mulher samaritana. Ela era samaritana, Jesus era judeu, os samaritanos não conversavam com os judeus, e o Senhor Jesus foi ao encontro dela. A Bíblia diz, no capítulo 4, verso 4, que era necessário passar por Samaria. Esse era necessário, não era que era o único caminho para passar, não era isso, era que era necessário para que o plano de Deus se cumprisse na vida dela. Então ela estava eleita, ela não tinha consciência disso, e o Senhor veio ao encontro dela, e eles ali estabeleceram um diálogo difícil, ela resistiu muito, mas o fato é que o Senhor foi quebrando as barreiras, e ali naquele dia no encontro, no poço, ela encontrou ali, enquanto buscava água, encontrou com o Senhor Jesus, foi o seu chamado. Então fique bem clara essa diferença entre aquilo que é eleição e aquilo que é chamado. Depois que ela reconheceu Jesus como profeta, veja que tu és profeta. Ali foi o chamado dela, ali ela se converteu, ali ela se entregou ao Senhor, e logo após desse chamado, ela sai em direção à aldeia, pregando a palavra, pregando ao Senhor, dizendo que tinha encontrado o Salvador, tinha encontrado o Messias, um homem que tinha dito tudo a respeito da vida dela. Então fica bem claro a questão do que é o ato. A salvação ela está dividida em 3 etapas: a eleição, o chamado e o processo. Então o que nós queremos abordar aqui rapidamente é sobre o processo. Ela estava eleita, foi chamada, isso é um ato da soberania de Deus. Agora começa um processo. Depois que nós aceitamos o Senhor Jesus e o reconhecemos por revelação, nós iniciamos uma caminhada, agora debaixo do governo do Espírito Santo. E dentro desse governo do Espírito Santo é que está o tema dessa aula de hoje. A salvação, então, para ficar bem entendida, ela tem 2 aspectos importantes. O primeiro é o vinde, foi o que Jesus fez com ela. Quando o Senhor conversou com ela, quando o Senhor entregou a revelação a respeito do seu casamento, foi o vinde. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Então todos nós passamos pelo vinde, foi aquele momento do chamado, quando nós deixamos tudo para trás e nos entregamos aos pés do Senhor Jesus. Esse é o vinde. Vou parar aqui só para fazer uma explicação. Até aqui, todos chegam, ou muitos chegam, ou se os irmãos me permitem, a religião também chega. Chegou aqui, aceitou Jesus, teve uma experiência, foi num culto, recebeu uma bênção, foi num seminário, foi num encontro, que seja, numa reunião, teve um encontro com Jesus, foi o chamado. Mas a salvação não termina aí. A salvação só se completa no ide. Então você tem o vinde a mim, e depois tem o ide por todo mundo pregar o evangelho. E é aí que está o nosso assunto. A instrumentalidade, então, ela está dentro do processo. Se eu aceito o Senhor Jesus, e mais uma vez, desculpe a ousadia, eu me limito a ser um simples assistente de culto, ou simplesmente, eu não quero responsabilidade, eu aceitei Jesus, estou muito feliz com isso, e fico nisso, e acabou, não me disponho, não me entrego na mão do Senhor, para que o Senhor execute o projeto que Ele tem para a minha vida, ou não me submeto ao governo do Espírito Santo, a salvação não se completou. Eu apenas tive um chamado, tive um encontro, tive uma experiência isolada e fiquei por aí, mas não é isso que o Senhor tem para nós, nem para nenhum dos jovens desta obra. O que o Senhor tem e deseja para nós é que esse processo
agora de santificação e de governo do Espírito Santo, ele se complete em cada um de nós. Os irmãos vão ver isso em vários lugares. O apóstolo Paulo, enquanto era Saulo, teve um encontro com o Senhor, quando Ananias orou com ele, o Senhor enviou Ananias, disse para ele, não, ele é um vaso, é um vaso escolhido para mim. Então ele estava eleito, naquele dia que Ananias orou com ele, ele foi batizado com o Espírito Santo, teve o seu chamado, e agora começa na vida de Paulo um processo, onde ele é enviado aos gentios, de acordo com o que era o projeto de Deus, e aí então começa a instrumentalidade. Meus irmãos, sem instrumentalidade, a salvação não está completa. Nós tivemos uma experiência, é bem verdade que deste período aqui, do chamado para cá, as coisas não acontecem da noite para o dia. Tem aquele período que você tem ali a sua experiência com o Senhor, tem um período de comunhão, de quebrantamento, de entendimento da palavra, de leitura e aprofundamento do conhecimento da palavra. São as experiências, tem o batismo com o Espírito Santo, as primeiras experiências com dons. Isso faz parte de um preparo. Mas em determinado momento da nossa trajetória, esse preparo ele termina, os jovens já estão preparados, nós todos estamos preparados, e agora, para que a salvação se complete, nós precisamos estar disponíveis. Foi o que aconteceu com Isaías, quando o Senhor pergunta, quem irá por nós? A quem enviaremos? E ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim, porque ele era um homem puro, mas o anjo tocou nos seus lábios e o purificou, e agora ele estava diante de uma realidade que ele não podia fugir. Ele viu o Senhor, teve uma experiência com os anjos, o Senhor o colocou dentro da obra redentora e agora só restava ele ser enviado para ser usado. Então esse aspecto da instrumentalidade, esse processo é muito importante. O id, tem o vinde, tem o id. O que nós queremos e desejamos que os nossos jovens entendam é exatamente esse id. Quando você participa hoje de um Evangelho Sem Fronteira, ou quando você se dispõe a tocar um instrumento, se dedica ao grupo de louvor, ou se dispõe à evangelização, ou assistência, o que está cumprindo na vida dos irmãos é exatamente o id. Aquele momento em que o governo do Espírito Santo age de tal forma que ele está completando a salvação em cada um de vocês ou em cada um de nós. Essa instrumentalidade é o que o Senhor deseja nesse momento que a igreja atravessa. Estar na obra do Espírito Santo, o que nós às vezes comentamos e chamamos de ter mentalidade de obra, é justamente sair daquele ponto comum onde a religião parou, onde a tradição parou, a tradição evangélica parou no chamado. Não, fui chamado, uma vez salvo, salvo para sempre, e se iludem com esse tipo de conceito que, na verdade, não faz parte do projeto de Deus. A salvação, notem, ela é dinâmica, ela começa com a eleição, tem um ponto central no chamado e agora é um processo dinâmico que todos os dias o Espírito Santo trabalha. Não cabe a nenhum de nós questionar para aquilo, não, eu gostaria de fazer outra coisa, eu gostaria de ter uma outra posição. Isso não faz parte de uma mentalidade de obra. O que nós desejamos é estar nas mãos do Senhor e deixar que Ele opere cada dia na nossa vida. Isso se chama instrumentalidade. É deixar que o Espírito Santo dirija cada um de nós dentro de um projeto que Ele estabeleceu. Então, fica aqui essa breve palavra somente para esclarecer, mas no desejo que todos nós temos que a salvação se complete na vida dos irmãos com todas essas etapas. Eleitos os irmãos já foram, chamados também já foram, já tiveram a sua experiência com o Senhor. Agora, o momento é de se entregar nas mãos do Espírito Santo e fazer a obra, seja onde Ele te colocou. Se o Senhor te levantou para cuidar do instrumento, cuide do instrumento. Se Ele te levantou para ser do Evangelho Sem Fronteira,
ótimo. Se ele te colocou no grupo de louvor, ótimo. Se você está sendo usado como obreiro, ótimo. Seja o que for, mas complete o id na sua vida. Não fique só no vinde. Porque essa é a grande diferença entre nós e a tradição evangélica, é que nós nos colocamos completamente nas mãos do Senhor para que Ele faça a obra completa, plena, e a salvação se complete em cada um de nós. Fica o esclarecimento para os irmãos, desejo a todos a paz do Senhor Jesus.